O Cerro da Candosa. Matos Cruz. Lenda das Duas Rosas. José Rodrigues. Dizem as pessoas mais velhas que os seus avós contavam uma história, muito engraçada, que tinham ouvido contar também aos seus bisavós, sobre o Cerro da Candosa. No tempo em que os mouros andavam por estas terras, vivia nas várzeas um mouro convertido ao cristianismo. Caçava, pescava, apanhava e guardava castanhas para o ano todo, pois havia muitos castanheiros. Amanhava as terras e explorava o ouro nos rios Ceira e Sótão. A sua vida de abundância e tranquilidade atraiu a inveja de outros mouros, não convertidos, que procuraram por todas as formas apoderar-se destas terras. Como não o conseguiram pelas lutas com armas e armadilhas que lhe fizeram, pois alguém o protegia, tomaram a decisão de o afogar, alagando toda esta bacia, que noutros tempos já tinha sido a Lagoa de Sacões. Para isso mobilizaram toda a morama das terras situadas até 20 léguas ao redor. Desde o amanhecer até ao pôr do sol trabalhavam sem parar, para tapar o rio no buraco do Cabril. Arrastaram pedras do rio utilizando muitas juntas de bois a puxar zorras. Com sarilhos, foram amontoando essas pedras em paredes de enorme grossura na base, que ia diminuindo com a altura. As águas foram desviadas para a encosta mais sólida e enorme pedras deixadas de lado para as tapar, quando a muralha tivesse já atingido boa altura. Enquanto os homens trabalhavam a fazer paredes, mais de uma centena de mulheres e crianças acarretavam cestas de terra dos montes vizinhos para taparem bem as frestas das paredes. O mouro que orientava as obras ria de contente, pois o trabalho estava a render e ia já quase em meio da muralha que era necessário fazer para conseguir o seu pérfido intento, e o mouro cristão não se apercebera de nada. Era sexta-feira e no dia seguinte não se trabalhava. Mais 2 semanas e o rio estaria fechado. Cada mouro foi descansar às suas casas e apanhar alimentos para voltar ao trabalho no dia seguinte. Manhã cedo o mouro-chefe chegou para dirigir as obras, mas no local não havia parede alguma. As pedras estavam espalhadas pelo rio abaixo. A terra tinha sido levada pela corrente do rio. Como explicar tal coisa? Não chovera, o rio levava pouca água, pois era verão. Nada podia explicar tal acontecimento. O mouro ficou admirado e atônito, verificava pedra a pedra, a ver se encontrava sinais de ter sido emprego força. Em vão. No local parecia que nenhuma parede fora construída. A morama foi chegando e todos ficaram apalermados com o que viam. A admiração transformou-se em raiva. O mouro não era de desistir. Todos ao trabalho agora com mais cuidado. Os alicerces mais fundos, as pedras mais travadas, o cascalho e a terra mais batidas de modo a tornar a muralha mais sólida. Trabalhou-se com mais afã e mais entusiasmo durante cerca de 1 mês. Estava uma obra perfeita, pensava o mouro. Desta vez não há quem seja capaz de a destruir. Noite dentro, quando todos dormiam, o mouro teve um sonho. Acordou estremunhado e foi ver. Era verdade. A muralha tinha desaparecido. Irritado, chamou os guardas, que tinha colocado à distância, para ver quem tinha destruído aquela obra. Foi-lhe respondido que ninguém por ali tinha passado, nem de dia, nem de noite. Obrigou-os a jurar, por Alá, que diziam a verdade, mas prendeu os mais responsáveis por não estarem atentos e terem evitado tal destruição. A obra tinha de ser feita e foi recomeçada com mais ardor, recrutou mais gente e reforçou ainda mais a construção, e a muralha foi subindo, até estar a atingir o ponto mais alto. Amanhã vamos tapar o rio para encher a lagoa, disse. Mas de noite teve um sonho. Viu uma senhora num burrinho, em cima da muralha, com um capuz na cabeça. Conforme o burrinho ia andando, as pedras desapareciam e a muralha desmoronava-se. Acordou sobressaltado e correu para o alto da muralha. Lá estava a senhora que vira no sonho. Em cima do burrico, estendia as mãos e as pedras iam caindo e desapareciam no fundo vale. Correu para a senhora, mas não conseguiu. Seus pés não se podiam mexer e seus braços não conseguiam apanhar a senhora. Esforçou-se em vão, a muralha tinha desaparecido e o rio Ceira deslizava passorrentamente no seu leito.
Ainda viu a senhora a retirar-se lentamente, mas não foi capaz de a alcançar. Seguiu os caminhos por onde passara o burrinho cujas patas ficaram gravadas nas pedras, e que ainda hoje se podem ver, mas não pôde alcançar a senhora. Procurou os vigilantes que, assustados, lhe gritaram que uma senhora muito linda e resplandecente havia libertado os que estavam detidos e que se fora embora no seu burrinho. Nem assim Amor desistiu. Começou a obra de novo e reforçou a vigilância. Trabalhava-se a construir até ao anoitecer. Pela noite dentro vinha a Maria do Capucho, no seu burrico, e destruía tudo. Assim aconteceu durante algum tempo até que o Moro compreendeu que era o poder divino que protegia o outro cristão e que Maria era a mensageira divina a impedir a sua maldade. Foi ter com o Moro que habitava nas terras e disse-lhe: tudo fiz para te destruir, mas Deus protege-te e manda uma senhora estragar a barragem que queria fazer para te afogar. Façamos a paz e ensina-me a amar o teu Deus. Abraçaram-se como irmãos e resolveram perpetuar aquela aliança, construindo uma capela no alto do cerro sobre a invocação da Senhora da Candosa. E foi assim que estas várzeas escaparam de voltar a ser lagoa e se tornaram as terras abençoadas que agora são e onde vive uma gente feliz. Ainda hoje, nas horas de aflição, o povo desta região acorre ao Cerro da Candosa e se prostra aos pés de Nossa Senhora a pedir a sua proteção. A palavra Candosa pode ser derivada de cadeia, Senhora Reluzente, Senhora das Candeias, dia 2 de fevereiro, ou pode vir de candil que significa pedra, tal como cantareira e cantaria. Matos Cruz. Diz-nos outra lenda que o Estreito do Cabril separava dois reinos, o Moro e o Cristão. O Moro chamado Alcandar na margem esquerda do rio Ceira, ou seja Candosa, e o Cristão na margem direita. Diz a lenda que a linda princesa se namorou do filho do rei cristão ao ponto de se apaixonarem, mas a rivalidade dos pais não permitia tal coisa. Porém, às escondidas numa gruta que ainda hoje existe, marcavam encontros à noite. O sinal seria uma lamparina acesa que era vista da outra margem pelo príncipe cristão, que por sua vez passava o rio para o outro lado ao encontro da sua amada. Mas uma noite o rei Moro deu pela falta da filha e logo mandou os guardas com cavalos à procura da princesa. Ao ouvirem o trote dos cavalos, os jovens enamorados tentaram fugir, mas na fuga precipitada, caíram ao rio. Só no dia seguinte foram encontrados mortos e abraçados como a quererem dizer que queriam ficar juntos para sempre e que o seu amor seria mais forte que a rivalidade dos pais. A partir desse dia, dizem que todas as noites de lua cheia, à meia-noite, se ouvem vozes e murmúrios no local da tragédia e se vêem duas rosas a boiar nas águas do rio. Daí se chamar a Lenda das Duas Rosas. José Rodrigues.